Hoje, Deus te permite respirar mais uma vez. E isso não é pouco. No meio de tantos dias que passaram rápidos demais, de noites que pediram silêncio, de pensamentos que foram e voltaram sem pedir licença, você está aqui, respirando, sentindo, e mesmo sem perceber, sendo envolvido por algo maior. Esse momento é um presente. Talvez o mundo lá fora esteja acelerado. Talvez as pessoas estejam falando alto demais sobre festas, compromissos, expectativas, resultados. Mas aqui, agora, existe calma. E nessa calma, Deus se aproxima. O Natal tem esse segredo. Ele não grita, ele não corre. Ele chega devagar, como uma luz que não ofusca, mas aquece. Talvez você não esteja pulando de alegria. Talvez sua felicidade hoje seja mais silenciosa, e está tudo bem. Porque a alegria que vem de Deus nem sempre explode. Às vezes, ela repousa no peito, repousa na respiração, repousa no simples fato de você ainda estar aqui, inteiro o suficiente para sentir. O Natal não é só uma data, é um lembrete de que Deus escolheu estar perto, de que Ele não se afastou da humanidade cansada, de que Ele não desistiu dos corações comuns. Ele nasceu no simples, no pequeno, no improvável, e talvez, só talvez, Ele esteja querendo nascer de novo aí dentro, não como obrigação, não como cobrança, mas como alegria. Uma alegria leve, que não pesa, que não exige, que apenas existe. Respira mais uma vez, bem devagar. Sinta esse ar entrando, sinta esse momento acontecendo. Há algo muito bonito em simplesmente estar presente, em não precisar provar nada, em não precisar correr atrás de nada agora, só estar. A palavra diz, no Salmo 100, que devemos entrar na presença de Deus com alegria, com gratidão no coração. E essa alegria não é performance, é reconhecimento. Reconhecer que você chegou até aqui. Reconhecer que Deus esteve com você mesmo nos dias comuns. Reconhecer que ainda há vida pulsando aí dentro. Talvez este ano tenha sido longo. Talvez tenha sido desafiador. Mas ele também teve momentos de cuidado que passaram despercebidos. Um livramento silencioso. Um abraço inesperado. Uma força que surgiu quando você achou que não teria. Isso também é Natal. É Deus dizendo sem palavras, eu estive aqui o tempo todo, e hoje não é um dia para pesar o coração, é um dia para permitir que a alegria encontre espaço. Mesmo que seja pequena no começo, mesmo que seja tímida, a alegria cresce quando é acolhida. E essa oração não é para pedir coisas, é para receber. Receber paz, receber leveza, receber aquele sorriso interior que não depende de circunstâncias. Enquanto você escuta, permita-se relaxar. Se quiser, feche os olhos por alguns segundos e diz em silêncio, Senhor, eu recebo a alegria que vem de Ti. Sem pressa, sem expectativa exagerada, só recebo. O Natal não cobra felicidade, ele oferece esperança. E esperança é a base da alegria verdadeira. Talvez você esteja rodeado de pessoas, talvez esteja sozinho, mas agora você não está desamparado. A presença de Deus preenche até os silêncios mais profundos. E quando essa presença chega, algo dentro da gente se ajeita, o coração desacelera, a mente descansa e a alma sorri. Esse sorriso não precisa aparecer no rosto, ele acontece por dentro. É o sorriso de quem se sente cuidado, de quem sabe que não precisa carregar tudo sozinho, de quem percebe que Deus não perdeu o controle. O Natal anuncia isso, de forma simples, de forma doce. Hoje, não pense no que falta. Perceba o que existe. Existe vida, existe fôlego, existe um novo instante acontecendo agora. E isso já é motivo de gratidão. Fica aqui comigo. Sem pressa, sem distração.
Nos próximos minutos vamos caminhar por lembranças boas, por palavras que aquecem, por uma alegria que não depende de datas, mas que encontra no Natal um lugar especial para florescer. Você não precisa fazer nada, só continuar ouvindo, só continuar respirando. A alegria já começou, mesmo que bem de mansinho. Permanece aqui, sem pressa, sem ruído. Existe algo profundamente libertador em perceber que este momento não precisa ser diferente do que ele já é. Você não precisa melhorar nada agora. Não precisa resolver nada. Não precisa entender tudo. Só estar já é suficiente. A alegria começa exatamente aí, quando a gente para de brigar com o tempo. Quando a gente aceita o agora como um presente possível. O Natal nos convida a isso. A desacelerar o coração, a sair do automático, a perceber o simples. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que a alegria precisa de grandes motivos, boas notícias, resultados, conquistas. Mas a alegria de Deus funciona diferente. Ela nasce quando a gente reconhece a presença, não o cenário perfeito, mas a presença constante. O Salmo 16 diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Não diz ausência de problemas, diz presença. E isso muda tudo, porque significa que mesmo em dias comuns, em dias silenciosos, em dias sem grandes acontecimentos, a alegria ainda pode morar aí dentro. Talvez você esteja ouvindo essa oração enquanto faz algo simples. Talvez esteja sentado. Talvez esteja deitado. Talvez esteja apenas tentando descansar a mente. E Deus está exatamente aí, no simples, no cotidiano, no agora. A felicidade que o mundo vende costuma ser barulhenta, mas a alegria que vem do céu é serena. Ela não acelera o coração, ela acalma, ela não exige aplausos, ela se contenta em existir. Respira de novo, mais fundo agora. Sinta como o corpo responde quando você desacelera. Sinta como a mente começa a soltar o excesso. Muitas vezes, o que rouba nossa alegria não é a tristeza. É o peso. Peso de expectativas. Peso de cobranças. Peso de pensamentos que nunca descansam. Mas agora, você pode soltar um pouco desse peso. Imagine como se Deus estivesse dizendo, com voz mansa, descansa. Eu cuido. O Natal é isso. Deus se aproximando sem impor fardos, sem exigir força, sem pedir desempenho. Ele vem como criança, para mostrar que o amor não precisa ser complicado. Talvez você esteja sorrindo por fora hoje, talvez não. Mas a alegria verdadeira não depende da aparência. Ela depende da permissão. Permissão para sentir. Permissão para estar vulnerável. Permissão para receber cuidado. O Salmo 23 nos lembra que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Isso não é sobre ter tudo, é sobre ser cuidado. Quando você se sente cuidado, a alegria encontra espaço. Pensa por um instante em algo simples pelo qual você pode agradecer agora. Não algo grandioso, algo pequeno. Talvez o ar. Talvez esse momento, talvez a oportunidade de parar um pouco. A gratidão é uma porta silenciosa para a felicidade. Quanto mais você agradece, mais o coração se abre. E quanto mais o coração se abre, mais leve tudo fica. Se quiser, diz em silêncio: obrigado, Senhor, por esse momento. Sem formalidade, sem discurso, só verdade. O Natal não é sobre perfeição, é sobre proximidade. Deus se fez próximo e continua próximo. Ele não está esperando você melhorar para se alegrar com você. Ele já se alegra porque você existe. Existe uma alegria muito bonita nisso. Ser amado antes de ser arrumado. Ser acolhido antes de ser resolvido. Enquanto você escuta, permite que essa ideia desça do pensamento para o coração. Você não é um projeto em atraso. Você é alguém em processo, acompanhado por Deus. E isso é motivo de paz. E paz
É uma das formas mais puras de felicidade. Talvez você tenha passado muitos natais preocupado, pensando no que faltava, no que não saiu como esperado. Mas hoje, há uma oportunidade diferente. A oportunidade de simplesmente sentir alegria por estar vivo, por ainda haver caminho, por ainda haver presença. O Salmo 118 diz que este é o dia que o Senhor fez e que devemos nos alegrar nele, não porque tudo está perfeito, mas porque o dia existe e Deus está nele. Esse agora não vai voltar. E você está aqui consciente, respirando, sentindo. Isso já é especial. Deixa a alegria se acomodar. Não força, não apressa. Ela sabe o caminho. Fica mais um pouco. Nos próximos minutos, vamos tocar em memórias boas, em sensações leves, em uma felicidade que não cansa. Você não precisa ir a lugar nenhum. A alegria está te encontrando exatamente onde você está. E ela gosta de chegar assim. Há algo especial nas lembranças que aquecem o coração. Elas não fazem barulho, mas iluminam por dentro. O Natal costuma despertar isso. Cheiros, canções, imagens simples que voltam sem aviso. Talvez uma mesa antiga, talvez uma risada, talvez um momento que parecia pequeno, mas que hoje carrega um valor enorme. As boas memórias têm esse poder. Elas nos lembram de quem somos quando estamos em paz, e Deus também se revela nelas. O Salmo 126 diz que o Senhor muda a nossa sorte, e então a nossa boca se enche de riso e a nossa língua de alegria. Esse riso não nasce do acaso. Ele nasce do cuidado acumulado ao longo do tempo. Mesmo nos dias difíceis, existiram momentos em que algo deu certo. Existiram instantes em que você foi protegido. Existiram pequenas alegrias que passaram rápido, mas que foram reais. Talvez você tenha perdido pessoas importantes. Talvez a vida tenha mudado muito. Mas o bem que foi vivido não se perde. Ele permanece guardado e pode ser acessado. Fecha os olhos por alguns segundos e deixa vir uma lembrança boa. Não força, só permite. Pode ser algo da infância, pode ser algo recente, pode ser apenas uma sensação de paz que você já sentiu um dia. Sente como o corpo reage quando a memória é leve. O rosto relaxa, a respiração fica mais solta. Isso é alegria também. Deus não está só no futuro. Ele esteve no passado e está no presente. Cada lembrança boa é um lembrete silencioso de que você foi cuidado. Talvez você não tenha percebido na época, mas agora você consegue enxergar. O Natal nos ensina a valorizar isso, a presença nos detalhes, o amor nas pequenas coisas. Jesus nasceu em um lugar simples, sem luxo, sem barulho, e ainda assim foi o maior presente da história. Isso nos mostra que a alegria não depende de excesso, depende de significado. Talvez hoje você esteja buscando felicidade em coisas grandes, mas Deus costuma trabalhar no pequeno, no sorriso inesperado, no descanso que chega, na sensação de estar em casa, mesmo quando tudo mudou. O Salmo 23 fala de descanso, de pastos verdejantes, de águas tranquilas. Isso é uma imagem de alegria serena, não de euforia. É a alegria de quem confia, de quem se sente conduzido. Enquanto você escuta, permite que essa confiança se instale. Você não está andando sozinho. Mesmo quando não percebe, há uma mão guiando. As boas memórias não servem para prender você ao passado. Elas servem para lembrar que o bem é possível, que a alegria já aconteceu antes e pode acontecer de novo, talvez de outra forma, talvez em outro ritmo, mas ela ainda encontra espaço. A felicidade muda de roupa ao longo da vida, mas ela não desaparece. Ela amadurece. E no Natal, essa alegria amadurecida ganha um brilho especial. Não é a alegria da expectativa, é a alegria da gratidão. Gratidão por tudo o que foi vivido, pelo que ensinou, pelo que fortaleceu. Mesmo as dores deixam aprendizados. Mas hoje,
Não é dia de revisitar feridas. Hoje é dia de aquecer o coração. Se quiser, diz em silêncio: obrigado, Senhor, pelas boas memórias, mesmo aquelas que vieram misturadas com saudade. Elas ainda são presentes. Enquanto você permanece aqui, algo dentro de você vai ficando mais leve, como se a alma lembrasse que ela já sorriu antes e pode sorrir de novo. Nos próximos momentos, vamos falar de uma alegria que não depende do passado nem do futuro, mas que nasce agora, na presença viva de Deus. Fica comigo. A caminhada está ficando ainda mais luminosa. Existe uma alegria que não precisa de explicação. Ela simplesmente acontece quando a gente percebe que não está só. Não é uma emoção repentina. Não é algo que empolga e passa. É uma certeza tranquila. Deus está aqui. Talvez você não sinta arrepios, talvez não tenha palavras, mas a presença dele não depende de sensação. Ela se manifesta no descanso, na paz que começa a substituir a inquietação, na leveza que chega sem pedir licença. O Natal é, acima de tudo isso, Deus conosco, não distante, não inacessível, mas presente. O Salmo 16 diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Essa plenitude não significa intensidade o tempo todo, significa constância. É saber que, independentemente do dia, existe um lugar de refúgio acessível. Um lugar onde o coração pode pousar. Enquanto você escuta, permite-se imaginar Deus perto, não como uma figura distante, mas como alguém que se importa, que observa com carinho, que conhece cada detalhe da sua história. Ele sabe onde você se cansou, sabe onde você precisou ser forte demais, sabe onde você segurou o choro, e ainda assim, ele permanece. Isso por si só já é fonte de alegria. A felicidade que nasce da presença de Deus não depende de aprovação externa. Ela não se abala com comparações. Ela não se apaga quando o dia termina. Ela permanece porque é sustentada pelo amor. Talvez você tenha aprendido a buscar alegria em resultados. Mas Deus oferece alegria em relacionamento. Estar com Ele, andar com Ele, descansar nele. O Salmo 23 nos lembra que Ele caminha conosco, até mesmo pelos vales. E ainda assim, não precisamos temer. Isso é segurança. E segurança gera paz. E paz gera alegria. Respira mais uma vez e deixa essa verdade entrar. Você está acompanhado. Mesmo que o ambiente esteja silencioso, mesmo que o mundo esteja barulhento demais, mesmo que ninguém saiba exatamente o que você sente, Deus sabe e está perto. O Natal não é Deus exigindo algo da humanidade. É Deus oferecendo a si mesmo um presente que não se desgasta, que não perde valor, que não depende de datas. Enquanto você permanece aqui, algo vai se reorganizando por dentro. A mente desacelera. O coração se sente mais seguro e a alegria encontra espaço para florescer sem pressa. Talvez você esteja percebendo isso agora. Uma sensação de calma, um pensamento mais leve, uma respiração mais solta. Isso é a presença. Ela não precisa ser anunciada. Ela é sentida. O Salmo 100 nos convida a entrar na presença de Deus com alegria e com cânticos de gratidão. Mas você não precisa cantar agora. Você já entrou. Entrou quando decidiu parar, quando decidiu ouvir, quando decidiu ficar. A alegria que vem da presença não cobra nada. Ela acolhe. E quanto mais você se permite estar, mais ela se aprofunda. Não é alegria que cansa, é alegria que sustenta. É aquela sensação de que tudo vai ficar bem, mesmo sem saber como, mesmo sem controlar, porque Deus está aqui. E onde Ele está, a esperança respira, a fé descansa e a alegria permanece. Fica mais um pouco. Ainda há muito para sentir, ainda há muito para receber. O melhor dessa alegria é que ela não precisa acabar quando o vídeo terminar.
ela pode continuar com você. Quando a alegria encontra espaço, ela naturalmente se transforma em conversa com Deus. Não uma oração cheia de pedidos, mas uma oração simples, sincera, agradecida. O Natal nos ensina isso. Antes de qualquer coisa, ele é um encontro entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, entre Deus e o coração disponível. Talvez você tenha aprendido a orar só quando algo falta, mas hoje, a oração nasce do que existe. Existe vida, existe presença, existe cuidado. Isso já é motivo suficiente para falar com Deus. Enquanto você escuta, permite que suas palavras interiores se alinhem com a gratidão. Não precisa formular frases bonitas. Deus entende o sentimento antes da palavra. Respira fundo e, se quiser, acompanha em silêncio. Senhor, obrigado por esse momento de paz. Sente como o corpo responde quando a oração é leve. Não há tensão, não há cobrança, só entrega. O Salmo 100 fala de servir ao Senhor com alegria e de entrar diante dele com cânticos. Mas servir aqui é confiar, é permitir que ele cuide. A alegria que se transforma em oração não pede pressa, ela se estende. Talvez você perceba pensamentos vindo e indo. Não brigue com eles, deixa passar. Volta para a respiração, volta para a presença. A oração feliz é um descanso para a alma. O Salmo 23 fala de refrigério, de alma restaurada. Essa restauração acontece assim, sem barulho, sem esforço. É Deus ajustando o que estava fora do lugar. Enquanto você permanece aqui, pode imaginar a alegria como uma luz suave se espalhando por dentro. Não forte demais, não fraca demais, apenas suficiente. Ela alcança os pensamentos, alcança o coração, alcança até os lugares que você nem sabia que estavam cansados. Essa luz não exige explicações, ela apenas aquece. O Natal carrega essa imagem, uma luz que nasce na escuridão e não luta contra ela, apenas ilumina. Talvez sua vida não esteja perfeita, mas ela está viva, e isso é um milagre cotidiano. A oração feliz reconhece isso. Reconhece que Deus esteve presente em cada detalhe, mesmo quando você não percebeu, mesmo quando estava distraído, mesmo quando estava cansado. Se quiser, diz em silêncio: obrigado, Senhor, por caminhar comigo. Não precisa listar nada. Deus conhece cada passo. A alegria cresce quando a gente para de exigir de si mesmo, quando aceita ser cuidado, quando permite que a fé seja simples. Essa oração não tem começo nem fim definidos. Ela continua enquanto o coração permanece aberto. E agora, o seu coração está. Nos próximos momentos, vamos transformar essa alegria em declarações de fé, em palavras que fortalecem, em uma felicidade que se firma. Permanece. O melhor ainda está se formando dentro de você. Quando a alegria encontra raízes, ela começa a se expressar em palavras. Palavras simples, palavras que não forçam, mas que afirmam. O que declaramos em paz permanece. E agora, esse é um momento de afirmar a alegria que você está recebendo, não como algo distante, mas como algo presente. O Natal nos lembra que Deus cumpre promessas, que Ele chega, que Ele permanece. Então, enquanto você escuta, permite que essas declarações encontrem eco aí dentro. Você pode repetir em silêncio se quiser, ou apenas ouvir. Eu declaro que a alegria do Senhor enche o seu coração, uma alegria serena, constante, que não depende das circunstâncias. Eu declaro que a paz visita sua mente, que os pensamentos encontram descanso, que o coração desacelera. O Salmo 126 diz que o Senhor enche a nossa boca de riso e a nossa língua de alegria. Essa alegria não é superficial, ela é fruto de cuidado.
Eu declaro que a presença de Deus envolve a sua casa, envolve seus caminhos, envolve suas decisões. Que o ambiente ao seu redor se torne mais leve, que o peso saia, que a esperança fique. O Salmo 118 diz que o Senhor é a nossa força e o nosso cântico. Mesmo que você não cante agora, a sua alma reconhece. Eu declaro que a alegria substitui a ansiedade, que a confiança ocupa o lugar do medo, que a fé encontra espaço para respirar. Essa alegria não exige perfeição, ela floresce na sinceridade. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis, mas hoje o coração encontra repouso. Eu declaro descanso para a sua alma, descanso para seus pensamentos, descanso para suas emoções. O Salmo 23 fala de águas tranquilas, de alma restaurada. Que essa restauração continue acontecendo em você. O Natal não é apenas lembrança, é renovação. É Deus dizendo: eu faço novas todas as coisas. Eu declaro que você recebe essa renovação com leveza, sem medo, sem resistência. Que a alegria se torne parte do seu dia, do seu jeito de falar, do seu jeito de olhar a vida. Não uma alegria forçada, mas uma alegria confiante. Enquanto você permanece aqui, sente como essas palavras encontram lugar. Elas não pressionam, elas sustentam. O Espírito de Deus trabalha assim, com delicadeza, com firmeza. Eu declaro que a gratidão cresce dentro de você, que você passa a perceber mais o bem, mais o cuidado, mais os sinais de amor. E quanto mais você percebe, mais feliz se sente. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro. Essa alegria não termina quando o Natal passa. Ela continua. Ela acompanha você nos dias comuns, nos dias silenciosos, nos dias simples. E é nesses dias que ela se mostra mais forte. Permanece mais um pouco. Ainda vamos selar tudo isso com gratidão profunda. A alegria que começou suave, agora encontra firmeza. A alegria encontra seu lar definitivo na gratidão. Não na gratidão apressada, mas naquela que brota quando o coração reconhece o cuidado recebido. Agora, tudo fica mais calmo. É como se a alma soubesse que chegou em um lugar seguro. Um lugar onde não precisa pedir nada, apenas agradecer. O Natal nos conduz exatamente a esse ponto, ao reconhecimento. Reconhecer que Deus esteve presente em cada etapa, mesmo nos dias que não foram fáceis, mesmo nas noites em que o silêncio pesou. O Salmo 100 diz que devemos entrar pelos portões do Senhor com gratidão e em seus átrios com louvor. Gratidão não é formalidade, é consciência. É perceber que você foi sustentado, que você chegou até aqui, que algo maior te acompanhou. Enquanto você escuta, permite que a gratidão comece a tomar forma. Não precisa listar grandes conquistas. Pense em coisas simples. O fôlego, o tempo, a oportunidade de parar agora. Talvez alguém que te ajudou. Talvez um livramento que você só percebeu depois. Talvez uma força que surgiu quando você achou que não teria. Isso tudo conta. A gratidão não ignora as dificuldades. Ela apenas decide não ser definida por elas. O Salmo 118 nos lembra de agradecer ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa misericórdia não falha. Ela não depende do seu desempenho. Ela permanece. O Natal celebra isso. Um Deus que escolheu permanecer conosco. Enquanto você permanece aqui, sente como a gratidão suaviza o peito. Ela não acelera, ela aprofunda. A felicidade que nasce da gratidão é estável. Ela não oscila tanto. Ela sustenta. Talvez você perceba um sorriso discreto surgindo. Talvez apenas uma sensação de contentamento. Isso é alegria madura. Se quiser, diz em silêncio: obrigado, Senhor, por tudo o que vivi até aqui. Mesmo pelo que não entendeu, mesmo pelo que doeu,
Tudo contribuiu para te trazer até este momento. A gratidão também prepara o coração para o futuro. Ela gera confiança. Quando você agradece, você reconhece que não caminhou sozinho. E isso te dá paz para continuar. O Salmo 126 fala de alegria após o choro, de riso depois do tempo difícil. Essa alegria chega porque houve cuidado durante o processo. Hoje, você não precisa se preocupar com o amanhã. A gratidão ancora você no presente, e o presente é suficiente. O Natal não pede pressa. Ele convida à contemplação, e contemplar é um ato de amor. Enquanto você contempla, a alegria se aprofunda, se enraiza, se torna parte de você. Mais um pouco. Respira. Sente como tudo está mais leve agora. No próximo momento, vamos encerrar essa caminhada com um chamado tranquilo, para que essa alegria continue além daqui. Permanece. O coração já está pronto. Chegamos a um ponto de silêncio bom, aquele silêncio que não pesa, que não aperta, que apenas acompanha. Esse é o tipo de silêncio que fica depois que a alegria encontra lugar. Agora, não há pressa. Não há expectativa. Só presença. O Natal nos conduz a esse estado, não para terminar algo, mas para continuar. A alegria que você sentiu aqui não precisa ficar presa a este momento. Ela pode caminhar com você. Ela pode estar nos próximos passos, nos próximos dias, nos gestos simples. O Salmo 16 nos lembra que Deus mostra o caminho da vida e que na sua presença existe alegria plena. Essa presença não se limita a um espaço. Ela acompanha. Quando você levantar, quando você falar, quando você silenciar. A alegria verdadeira não exige cenário especial. Ela se adapta. Ela permanece. Talvez depois que esse vídeo terminar, o mundo volte ao ritmo de sempre. Mas algo dentro de você vai estar diferente. Mais calmo, mais confiante, mais leve. E isso já faz toda a diferença. O Natal não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Ele só precisa ser vivido com o coração aberto. Você não precisa levar tudo o que foi dito aqui de uma vez. A alegria trabalha aos poucos, no tempo certo. Confia. O Salmo 23 diz que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem todos os dias da nossa vida. Isso significa que você não precisa ir atrás da alegria. Ela te acompanha. Enquanto você segue, ela vai se manifestar em pequenos sinais. Um pensamento mais positivo, uma reação mais serena, um descanso inesperado. Tudo isso é fruto da presença de Deus. Antes de encerrar, permite-se um último momento de gratidão. Respira fundo e diz em silêncio: obrigado, Senhor, por essa alegria. Sem acrescentar nada, sem pedir nada, só agradece. A alegria que nasce da gratidão não se perde, ela se multiplica. Se essa caminhada fez sentido para você, leva esse sentimento adiante. Compartilha, semeia, espalha. O mundo precisa de mais alegria serena, mais presença, mais paz. E você agora carrega isso. O Natal cumpriu o seu papel, não como data, mas como lembrança viva de que Deus está conosco. Vai em paz, vai leve, vai com alegria. Ela já encontrou você.